O Natal está chegando e, para te ajudar a preparar o seu coração para essa celebração tão importante, dedicaremos todo o mês de dezembro aqui em nosso canal a Jesus e o seu nascimento. Hoje falaremos sobre a Palestina nos dias de Jesus. Como era o mundo nos dias de Jesus? É claro que o Messias veio a nós em um tempo específico e determinado por Deus. Escrevendo aos Gálatas, Paulo afirmou: "Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho." Ao longo de toda a história humana, Deus estava escrevendo e preparando sua própria história de redenção. O cronograma divino estava em pleno andamento e a vinda de Jesus se tornou um ponto central para a humanidade. Mas afinal, olhando ao redor, o que as pessoas daqueles dias viam? Quais eram as características deste tempo escolhido por Deus? Para entendermos esse período, precisamos voltar a alguns anos. Cerca de 300 anos antes de Jesus, as campanhas de Alexandre o Grande fizeram com que tanto a língua quanto a cultura grega fossem introduzidas na Palestina. No primeiro século, o grego havia se tornado uma língua universal por todo o Império Romano, e é claro que com uma língua amplamente difundida, a propagação do Evangelho seria muito mais eficiente. Nos dias de Jesus, porém, não eram mais os gregos que dominavam os judeus, mas os romanos. Os romanos, de certa forma, trouxeram leis, ordem, segurança e paz por todo o império. Eles foram os responsáveis por construir estradas e desenvolver rotas marítimas que facilitariam as viagens. Quando Jesus nasceu, um nome marcante governava sobre a Palestina: Herodes o Grande. Seu reinado era caracterizado por intrigas políticas, chegando ao ponto de eliminar membros de sua própria família por inveja de seu trono. Não é de se admirar que um homem assim chegaria ao ponto de ordenar a morte de meninos abaixo de 2 anos, ao ouvir que o rei dos judeus havia nascido. E falando em judeus, como esse povo perseverava diante desse cenário? A estimativa é que no primeiro século, a população de judeus no Império Romano fosse por volta de 4 milhões de pessoas, cerca de 7% de toda a população do Império. O maior número de judeus, porém, estava fora da Palestina, como na Síria ou na Alexandria, no Egito. É claro que, sendo dominado por outros povos, os judeus estavam diante de culturas e costumes diferentes dos seus. Apesar disso, conseguiram manter o aspecto judeu. A lei, a educação e diversos costumes eram judaicos. Ou seja, Jesus e seus discípulos andaram por uma Palestina que, apesar de estar mergulhada na cultura dos seus dominadores, ainda preservava cuidadosamente suas características judaicas. A verdade é que, com o passar do tempo, inclusive desde os dias do cativeiro babilônico, a religião e a vida dos judeus passou por grandes desenvolvimentos. Surgiram as sinagogas, locais que em todos os sábados os judeus se reuniam para a adoração e para estudar as escrituras. As sinagogas tiveram um papel importantíssimo na expansão do cristianismo. Um outro ponto foi o surgimento de grupos religiosos dentro do judaísmo. Entre eles, os mais fortes eram os fariseus e os saduceus. Os embates entre Jesus e estes dois grupos podem ser facilmente encontrados por todos os evangelhos. Essa era a Palestina nos dias de Jesus. Entre tantas mudanças históricas, Deus preparava o terreno em que o plano da redenção teria o seu ápice. Os gregos trouxeram uma língua universal, língua esta em que foram escritos os evangelhos depois de Jesus. Os romanos trouxeram ordem e construíram estradas que facilitariam as viagens de Jesus e seus discípulos e também dos cristãos que vieram depois deles. E os judeus, apesar de espalhados por todo o império e de certa forma divididos internamente graças ao surgimento de grupos religiosos, levavam consigo as escrituras por onde iam. Sinagogas surgiam em todo lugar e a expectativa entre os judeus era quase universal de que o libertador do mundo viria da Palestina. Não estamos afirmando que todos esses detalhes estavam na mente de Paulo quando ele falou sobre a plenitude do tempo.
Mas Paulo certamente estava convicto de que a vinda de Jesus não foi acidental. Seu tempo foi determinado por Deus. Antes da vinda de Jesus, a expectativa entre os judeus era grande. Mas será que o Messias viria como eles esperavam? Esse foi o episódio 2 do nosso especial de Natal. Para não perder os próximos vídeos, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Até a próxima!